Bem-vindos a Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram nós somos o @extrapodcast, no Twitter @extrapodcastbr e nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. Com a estreia do No Limite, o podcast sai aos sábados nas plataformas digitais, então nos sigam, deixe seu like e comente os episódios com a gente. Eu sou o Tonho e ao meu lado tenho a Laura e o Rich e o convidado da semana, o Coleto, que já esteve aqui diversas vezes, né, com a gente comentando outros reality shows. E hoje a gente vai comentar a 8ª semana do No Limite 2022, analisando aí os episódios 15 e 16. Então, bem-vindo de volta, Coleto. Obrigado. Primeira vez comentando No Limite e tô animado. Sim. Vamos lá, então, gente. Essa semana tivemos aí bastante coisa acontecendo. Tivemos finalmente a fusão chegando, né, na terça-feira, com o top 10. E a TM desistiu aí na boca, né, da fusão, antes de entrar. Mas vocês já estavam, a gente já estava, né, esperando essa fusão. Não foi uma coisa que, não foi uma surpresa para ninguém, né? Estou indignada que o nome não é Eclipse. Né, tem isso. Mas eu cantei a bola que seria estrela, Verdade. né? Eu também falei que seria estrela. E no da semana passada eu ainda justifiquei que mas seria uma quem estrela faria cadente certo? para combinar com a temporada. Quem tinha a melhor ideia? Eu. Eclipse, não, Eclipse era muito melhor. Era muito melhor. Sem dúvida. Aí que eu gostava quando eles deixavam para os participantes escolherem o nome da fusão, e aí alguém podia vir com uma explicação louca, que é da mãe ao contrário, não sei o quê, do que quando a produção já vem com o nome pronto. Acho que nesse No Limite eles estão tendo controle de muita coisa, né? Então acabam que não deixam os participantes tão soltos assim. Bom, a gente teve aí 2 provas de resistência, né, já na terça-feira. Uma de recompensa e a outra lá da imunidade. A de recompensa acabou que o Pojucan ganhou um jantar, levou a galera para ir comer. Foi interessante. Agora a comida é melhor, né, na recompensa. Não é só comida básica. E acabou que o Charles venceu a primeira das imunidades individuais, também numa prova de resistência. Eles estão focando bastante, né, nas provas de resistência, porque na quinta-feira também foi assim, né? Eu acho que eles querem testar a força do povo para o público ficar dizendo, nossa, como o participante e tal é forte, porque a gente sabe que essa é a linha do No Limite, né? De ver a força física das pessoas que gostam tanto de falar. Mas resistência, gente, eu achei interessante a primeira de recompensa, porque era uma prova que o bom é que eu falo que toda semana eu falo aqui que tem uma coisa que eu não faria no limite. Se você juntar todo o podcast, eu não presto pra esse programa. Porque assim, gente, pra que gastar essa energia toda naquela prova de recompensa? É muita energia gasta naquela que o Pojocan ganhou. Os braços da pessoa ficam doloridos. É uma prova que foi, de certa forma, injusta, porque ela não era adaptada para a altura de todo mundo, gente. Olha a Flávia daquele tamanho, como ela estava toda desconjuntada. Eu, como fisioterapeuta, fiquei muito empático com ela, porque sofreu. Não só adaptada à altura, quanto ao peso também, né? 10 quilos para uma pessoa é diferente de 10 quilos para uma pessoa maior, né? Então, assim, faltou coisas que acontecem em Survival, né? Survival adapta tudo. Sim, teve uma hora, né, que adicionam, né, peso para as pessoas, mas em Survival geralmente adapta o tamanho, as coisas assim, deviam ter feito nessa também. Eu acho que foi até o Pedro que chegou e largou uma hora e falou, eu não vou gastar toda a minha energia com essa, que eu vou poupar a energia para a próxima. Tudo bem que na próxima ele foi o primeiro a sair, mas acho que foi um pensamento pelo menos interessante. Sim. Eu concordo com o Rich, mas eu acho que o Rich não está colocando na mente dele de que a gente não é esse povo é extremamente competitivo. Eu acho que isso conta muito para ele. E eu não sei, assim, talvez se eu não tivesse comendo nada gostoso há 30 dias, talvez a minha vontade de comer um bolo seria maior. Mas por que bolo de cenoura com chocolate com suco de laranja? Achei, não faz com sentido, não combina. Ué, gente, essa pelo menos foi um jantar, Laura. Essa foi um jantar, pelo menos. Tinha camarão, tinha tudo. Então foi uma prova de recompensa que valeu a pena levar mais 2 pessoas e ter um jantar. A primeira, essa valeu o esforço. É a primeira. Não foi nessa prova que o Pedro deu um confessionário dizendo que pensou na cabeça dele. Eu não sei se estou confundindo isso com essa da semana passada, que ele falou que tinha preparado para ficar 4 horas. Eu digo, gente, como é que você se prepara para ficar 4 horas numa prova que nem conhece? Porque eu não passo 4 horas. É 4 minutos de prova. Aí ele saiu a prova, se eu não me engano, ele saiu com 3 horas e 30 minutos. Assim. Eles estão focados nisso, né? Eles estão lá pra isso. Então eu acho que é diferente.
E ele estar preparado e acontecer é diferente, né? É. Preparado, você tá preparado para muita coisa, Eu nem sempre acontece. confundi as provas, então, assim, eu acho que É. essa no jantar, eu acho que mais que isso era a questão de convidar pessoas e ter essa oportunidade, né, também. Uhum. Mas no lugar do Ipojucão, acho que eu teria convidado o Clécio, porque eu acho que eu teria medo de deixar a Sol inteira sozinha lá. E o Clécio ficou até o fim da prova com ele. Teria uma desculpinha assim de, o Clécio estava aqui lutando até o fim comigo, eu vou levar o Clécio. O Clécio é uma pessoa que eles E tinham tudo a ver. arruma um aliado, né? Exatamente. Eu levaria o Clécio e aí o Vitor ou o Charles, mas eu levaria o Clécio. Uhum. Eu também. É importante, né, você colocar, deixar alguém mais perto de você e tal. Alguém que não é da sua aliança principal, então eu acho que seria importante. Bom, aí a gente teve a prova de resistência do povo ficar se pendurando numa viga, né, praticamente, em que o Charles levou a melhor, ganhou a prova, e tivemos depois, né, Janaron eliminado, graças a isso. Eu vi gente no Twitter comentando que o Janaron estava apoiando a bunda na parte que segurava, né, a viga lá, então que seria injusto e tal. O que vocês acharam dessa prova? Eu achei meio mal organizado o espaçamento entre as pessoas na prova. Acho que deixaram livre, assim, porque tinha gente que tinha cabeça com cabeça encostando. Tinha gente que estava próximo do totem ali, que dava para dar uma encostadinha. Eu achei meio mal organizado, mas eu gostei do resultado final, porque eu não queria que o General vencesse a prova, e ele não venceu, então aí no fim, falei, ok. O final foi bom, é verdade. Eu quero dar os parabéns pro Charles porque eu tava subestimando ele. Nessa prova, principalmente. Quando eu vi que ficou só ele e Janaron, eu pensei, não só pensei como Twitter, gente, o Janaron vai ganhar, tá aí, ó. Mas a primeira das 70 imunidades que esse homem vai ganhar nessa fase da fusão. Mas não, o Charles deu o nome, tá dando o nome, né? E ganhou a prova que eu acho que, essa é minha opinião, foi feita pro Janaron ganhar. Porque essa prova tava muito... Sabe os tipos de prova que ele tava se dando bem? Mas não sei, mas tava aí. O Charles levou a melhor. E eu concordo com a distribuição da prova tava já errada. Mas não sei, eu achei curioso que eu preferia a primeira prova como a prova de imunidade. E talvez essa como prova de recompensa. Eu teria só invertido, eu acho que as ordens, porque a prova de imunidade pelo menos tinha aquela questão de segurarem a bola, tinha aquela emoção de ver uma caindo, duas caindo, né? 3 caindo. Essa não, essa só era a pessoa desistir e acabou essa história. Então só teria invertido, mas eles focaram tanto em resistência que tá na hora de eles focarem em outros tipos de prova. Bota uma agilidadezinha aí, gente. Bota pra eles correr na areia. É tão bom a gente ver eles sofrendo mais um pouquinho. Sim, é verdade. Bom, com o Janaron sendo eliminado da prova, ele quis correr atrás, né, de tentar pegar voto, sei lá, ele chegou nos meninos da Lua e perguntou quem que a gente vai votar, e os meninos falaram, mas você tá meio atrasado, né, porque a gente queria juntar com você há um tempo e você não quis, e agora que é isso, e acabou que o Janaron saiu, né, além de ser uma ameaça física, né, de prova, foi, acho que, interessante, né, essa eliminação. Apesar que todos nós sabemos que ele tinha um jogo social fraco, eu achei engraçado o Fernando falando que eliminaram bons jogadores como o Janaron. Onde que o Janaron era bom jogador, gente? Ele só era bom em prova. Como jogador ele não era. Isso só prova o caminho de prova que a Globo quer levar o No Limite. Quer levar não, leva o No Limite. Então é melhor cancelar o No Limite e fazer o Hipertensão, que era tudo na base da prova. Exato. Porque não fica... Ele falando isso do Janaron, até parece subestima as outras pessoas. Porque, gente, tem gente ali que é bom em prova e bom em social. E bom em estratégia e bom em tudo. Tem gente ali que o povo não tá valorizando. O povo não tá valorizando Todo porque, mundo por exemplo... Bom. Quando começou a fusão, misturou todo mundo, a gente viu a preocupação das meninas que estavam em minoria, que estão em minoria ainda, indo falar de um por um. Eu até achei o máximo, porque a Ninha desdenhou do Lucas, né, e dizendo pra ele que ele estava sendo eliminado naquela semana, né, aí ela pôde provar do próprio veneno, assim que a fusão começou, quando lá estava em situação de minoria, ele já tinha se arranjado com a maioria. Então todo mundo foi procurar uma coisa. O Pedro foi falar com a Flávia ficou aberta a conversar com as pessoas, a André foi conversar com todo mundo. O Janaron foi como o Vitor falou, esperou a prova de imunidade passar, viu que não tinha ganho e vai procurar voto. Não, gente, não é assim. E o Vitor, por sinal, que fez uma ótima leitura do jogo do Janaron. Uma pessoa maravilhosa, história maravilhosa, mas como jogador, nota 2, que ainda foi generoso, que não é nem 2. 2,5. Sim. E aí, o que vocês acharam, então, da eliminação do Janaron? Sinceramente,
Sorri solto, tive até dificuldade para dormir depois, porque eu estava muito alegre, estava muito animada. Eu acho que era. Cara, não tinha. Vai eliminar quem? Eles foram a jogada mais certa possível, assim. Uma pessoa forte que não tem nenhuma relação com eles. Mas eu achei muito engraçado, né? Assim que ele viu que poderia ter o problema, ele já passou semanas sem querer falar um ai de jogo. Não, porque a Sol é maravilhosa, não gostava da Lua, aí logo lá foi direto para os meninos, né? Ah, por favor, achei assim ridículo. Mas, Sim. assim, extremamente prazeroso que foi. Ai, foi ótimo, porque eu morria de medo desse homem, porque a Globo faz a fusão sempre muito pequena, né? A gente nunca sabe quantas eliminações vão ter por votação até ela começar a fazer tudo por prova e apressar para chegar na final. Então eu tinha morria de medo dele ganhar umas 2 imunidades e depois já ser tudo prova, e esse homem chegar na final e vencer com os votos do público, assim, 90%. Então ele eliminado agora foi um alívio. Sim, com certeza. E eu achei ótimo que a TM, sinceramente, desistiu pra nada, né? Desistiu pra nada, acho uma demagogia besta, não tava aqui semana passada pra comentar. Mas, assim, ridículo esse plot quase de white savior, né? Ah, eu vou deixar ele porque ele representa mais, não sei o quê, blá blá blá. Não é bem assim que o jogo funciona, né? Então, tudo Gente, bem, gente. eu queria o pay-per-view da casa da TM assistindo esse episódio, descobrindo que ela desistiu para eliminarem o Jamal. Não é? É, realmente, assim, é uma. Não sei, acho que eles colocaram uma posição, tudo bem, ele representa muita coisa, ele tem uma história, ele faz parte de um povo que não aparece na mídia e tal. Tudo bem, mas ali também é um jogo, sabe? É um jogo que tá valendo, porra, muito dinheiro, cara, R$ 500 mil. Pra você desistir assim, eu achei palhaçada. Então, assim, achei bem feito que ela saiu e bem feito que eles tenham depois dela, porque mesmo ele ficando no jogo, ele não rendia, né? Não tentava. Então, ele jogou a imunidade fora, né? Praticamente. E se não me engano, aconteceu o que a gente falou semana passada, de que por mais que a Tribo Sol tenha feito isso, que se continuasse talvez outra semana, a Tribo Sol talvez eliminasse outra dela, entre elas e deixasse o Janaron, quando caísse nas mãos da Tribo Lua no meio, a Tribo Lua não ia deixar ele para frente. Foi o que aconteceu, porque ele foi eliminado com os votos da Lua, né? Enquanto a minoria burra... Gente, convenhamos, a burrice de cada um ali votar numa pessoa diferente. Gente, metia voto no Janaron, eliminava ele com todos os votos e olha, eu votei no Janaron. Então vamos tentar jogar juntos agora, sabe? Finge, mente, porque Nossa, eu vi eu não tweet entendi criticando. nada essa Gente, tem votação Twitter que as criticando. meninas separaram. Não Pra que entendi. se queimar? Para que se queimar com uma pessoa só se você pode se queimar com 3? Sabe? Não faz sentido nenhum. Porque, assim, elas podiam ter combinado, vamos votar numa pessoa só, tentar fazer com que alguém troque de voto, que pelo menos, você tem alguma chance. Convencer alguém de falar, tem 3 aqui, a gente pode fazer alguma coisa. Mas nem isso, sabe? Cada um votou em um. É muito Aleatório. irritante como eles ficam tão passivos, assim, com essas Sim. coisas. Tipo, vai acontecer, tá, sabe? Não, e não foi uma coisa que aconteceu só nessa votação, né? Na outra, de novo, meteram o voto espalhado, era Pedro, era Vitor, era Pojucan recebendo voto, é todo mundo recebendo voto ali, gente. Pelo amor de Deus. E ainda voltam nas gays, né? Que sabe que gay é bicho vingativo. Meteu o nome ali, a gente vai sair daqui a pouco. A vingança vem, porque a gente sabe que é uma racinha vingativa. Sim, verdade. Eu também fiquei assim, meio chocado quando eu vi essa votação toda espalhada. Eu fiquei, pelo amor de Deus, gente, o Nossa, que vocês estão totalmente. fazendo? Achei uma coisa bem ridícula, na verdade. O que essas meninas estão fazendo? Mas enfim, não foi um episódio com tantas movimentações assim. Eu acho que o segundo foi melhor, né? De quinta-feira teve bastante coisa acontecendo. Por mais que eles queiram colocar na internet, as pessoas ficaram, ai, o Janaron saiu, ele era o melhor e tal. Não era, senão ele teria ganhado a prova de imunidade e não teria ficado assim, ué. Não é? Se ele fosse o melhor, ele teria um social para sustentar. Exato, é como se só ele fosse bom. Todo mundo ali tá ali no mesmo tempo, entendeu? Todo mundo passou pelas provas. Tá certo que ele teve várias provas, os outros também tiveram, sabe? Aí eu odeio isso. Se só ele fosse o bom, e aí na internet as pessoas ficam hypando, tem que voltar. Porra, ele não foi o melhor jogador, não foi. Exato, foi eliminado. Nem o melhor atleta lá de ganhar as provas foi. Pois é, né? 2 individuais já perdeu aí de cara, né? A de recompensa e a de imunidade. E o bom é que o público fica dizendo que o Janaron
falando isso, né, da representatividade dele, usando esse carro de representatividade, que ele deveria ir pra final pra ganhar, mas quando pensa em representatividade no BBB, elimina pessoas com 77, 80% dos votos. Então, quando eu fiquei pensando muito no Janarão no Big Brother, já que o povo falava disso. Então, gente, eu acho, gente, começa a considerar que ele não ganhava o Big Brother. Não ganhava. Eu acho mais fácil o Pedro ganhar o Big Brother do que o Janarão. Porque iam cancelar o Janarão em 2 minutos. Chamar de planta, chamar de um monte de coisa, porque no Big Brother esse povo muda a mentalidade em 2 tempos. O público é safado, a gente sabe que o público escolhe tudo. Ah, mas o Janarão não ia render nada no Big Brother. Nada. Não ia. Gente tweetando, tipo, o Janarão foi eliminado, agora eu não assisto porque não tem mais nada. Gente, ele não aparecia na edição, ele só dava um confessionário e era só uma prova de vez em quando. O problema dessa coisa com o Pedro é que Pedro é homem não ganha mais Big Brother. Né? Laura, o atual vencedor é um homem, né? Às vezes ganha, dependendo de quem tá votando. Eu vi um comentário no Twitter que eu ri muito esses dias, que era alguém falando que eu assistindo No Limite esses dias, tô tipo o Thiago Leifert no BBB, falando que esse negócio de representatividade não leva a nada. Bem isso. Aí eu já achei um pouco demais, eu não vou concordar com essa não, porque é contra meus princípios, tá? Vamos para o episódio de quinta-feira, então. E a gente já começou com uma prova de recompensa, que o Pedro venceu, porque tinha um quebra-cabeça ali. E eu amei que o quebra-cabeça formava a palavra. Todo mundo estava formando a palavra puteiro embaixo. Eu achei isso engraçadíssimo. Inclusive, eu fiz um tweet, eu saí no G-Show com o meu tweet apontando a palavra puteiro. Então, fiquei famoso, contatem meus assessores. Quem quiser uma publi aí. O que vocês acharam aí do Pedro ganhando um bolo de cenoura e comendo na frente de todo mundo? Aí o Pedro é muito bom de puzzle, né? Eu amei ele falando a frase assim, o aniversário é seu, mas quem vai comer o bolo sou eu. Acho assim, perfeito. Eu lembrei, pra quem assiste Survivor, eu lembrei do aniversário do Rodney, dele falando de ser o pior aniversário da vida. Foi muito maravilhoso. Cara, e o povo, arrogância. Gente, cara, é só uma provocaçãozinha. Eles tiveram várias provocações entre si no programa até agora. Qual o problema? Não é nada demais. Uma coisa que eu acho que está muito evidente, que as pessoas precisam se ligar, principalmente se a reta final for toda por prova, é que o Pedro ele é imbatível em puzzle. Tipo, todas as outras pessoas que eram minimamente boas em puzzle foram eliminadas. Então, qualquer prova que tiver com puzzle no final, daqui pra frente, o Pedro vai vencer, provavelmente. Mas, e isso é um perigo pros outros. Considerando... mas eu acho que ele não é o principal dos outros, mas assim, eu acho que considerando as provas, se eles seguirem o estilo do ano passado, não vai ser tudo assim, né? Vai ter mistura, que foi assim ano passado, mas não sei como é que vai ser esse ano, mas é uma boa questão. Eu acho que a sorte do Pedro foi que o sol não estava quente, porque comer um bolo de cenoura daquele no sol, gente, ele ia participar da prova de imunidade porque estaria com diarreia. Porque a gente não tem condições. Cara, bolo de cenoura com suco de laranja, me diga a combinação. Quem é intolerante à lactose não teria nem chance de tentar ganhar essa prova. Então, o cara fazia que nem... Eu mesmo, gente, tava tentando ver as frases ali, eu ficava tipo, você quer, você que lute. Eu achei muito melhor essa frase, né? Você quer... Mas tava muito... Pra mim seria um caos. Mas eu achei que é meio engraçado, como o Tony falou, isso que todo mundo tá filando do Pedro, mas era engraçado que quando ele errava, todo mundo errava junto. Ele tirava as pecinhas, todo mundo também tirava, ele ia cantar. Mas ele foi mais rápido e eu gostei, porque primeiro não foi de resistência, né? Quebrou aquelas coisas de 2 provas de gente seguidas na fusão. Então veio uma prova de quebra-cabeça e foi mais interessante. Eu gostei que o quebra-cabeça mesmo assim era de quebrar a cabeça mesmo, porque tava bem difícil algumas palavras ali. Por mais que tivesse o você, né, com acento e você sabia que vinha o você ali em algum momento, eu achei bem interessante o modo como era para ser montado e as frases eram para ser lidas. Eu não saberia nem começar aquilo, porque não bastava você saber a frase, você tinha que saber montar um negócio. Verdade. Foi uma prova muito legal, difícil, assim, mas bem legal. Cara, eu acho que eles estão fazendo umas provas que você olha assim, são simples de fazer. Você não precisa de grandes coisas para entender. Às vezes no Big Brother a gente nem entende o que eles querem na prova. Mas que são muito efetivos, porque dá para ver que é difícil. Não, não tem nem o que falar. As provas do No Limite são extremamente melhores que a do Big Brother, que é todo publi, né? Mas eu tenho uma crítica, que eu acho um desperdício de oportunidade ter uma prova de privilégio essa altura do campeonato individual, sem você ter que se comprometer a escolher outra pessoa para ir junto, escolher pessoas para ficar de fora, porque isso é o que dá a tônica de quebrar alianças nesse momento. Sim, é verdade.
Acho que foi nessa última temporada de Survivor mesmo, que teve uma prova idêntica, todas as fases, igualzinho. Inclusive teve aquela primeira fase de você Sim, rodar pra desfazer a corda, a menina tava rodando pro lado contrário, se enrolando mais. é Foi verdade. maravilhoso, inclusive. É, Bom, aí tivemos outra prova de resistência e, né, de ficar rodando as bolinhas, e o Charles venceu novamente, ganhando a segunda imunidade individual seguida. Aí, para as pessoas, né, que subestimavam ele e tal, tá mostrando que ele é bom em prova, né? Não é só o Janarão que era bom em prova. Ele é muito bom e venceu. O que acarretou algumas coisas, né? Teve muita discussão interessante de estratégia. O Clécio falando que talvez possa voltar com as meninas, que ele não está tão fechado assim. As meninas querendo ver se conseguem puxar o Lucas também. Mas é o Lucas falando, poxa, mas vocês se desfizeram de mim. O que vocês acharam de toda essa Cara, movimentação que teve? eu acho que elas plantaram uma coisa que aconteceu semanas atrás, né? A Aninha teve um problema muito sério de, tipo, você é o próximo, você é o próximo. Que acabou prejudicando muito ela nas relações, né? Ninguém pode Uhum. negar isso. Eu acho que ela foi com muita sede ao pote em certos momentos na hora de separar o grupo dela. Porque era um grupo muito grande, sim, era. Mas eu acho que, assim, existem formas de você estabelecer forças dentro do seu grupo grande sem alienar outra pessoa. E elas acabaram alienando outra pessoa, né? E foi isso que aconteceu, basicamente. O Clécio, quando essa parte do Clécio eu achei interessante, porque eu acho que ele teve umas colocações meio que eu fiquei pensando, talvez isso não seja tão bom. Porque, por exemplo, ele falou pra Ninha que iria pra aliança com ela se ela conseguisse a maioria. Então quer dizer que o Clécio seria minoria em qualquer aliança que ele batesse, né? Ele estaria se colocando em minoria em qualquer lado. Porque, trazendo agora pra Ninha, a Ninha teve aquele famoso que tudo que você faz um dia volta pra você. Tudo que ela fez no jogo se voltou contra ela nesse dia da eliminação dela. Porque todo Uhum. mundo que se aliasse com ela saberia que a prioridade dela era as meninas. Então, se você fosse a quarta pessoa, você seria o quarto colocado. Se você chegasse com mais duas pessoas, você seria o quarto e o quinto colocado. Então não tinha mais, porque a Ninha deixou isso bem claro. E agora não adiantaria nem fingir, porque não tinha como isso acontecer. Então foi tudo voltando contra ela. Porém, eu gostei da Ninha, que a Ninha não se deu por vencida. Ela tentou sempre falar com as pessoas e tentar ver o Uhum. que pode ser feito. O que a gente enaltece muito, porque tem falta em algumas pessoas, né? 2 semanas atrás tinha uma pessoa desistindo. E agora tem uma lutando para não sair no dia do seu aniversário. Eu achei simbólico, gente, porque quem joga jogo online como eu tô em coleta sabe como essa maldição de sair no aniversário acontece muito. Então achei bem que ela lutou e então ela saiu como uma boa jogadora, gente. Assim, boa jogadora em passo que ela lutou, ela teve os equívocos dela, teve as más jogadas das provocações que, né, podiam ter feito uns laços melhores para ela, mas eu acho que a Ninha não foi tão ruim como muita pessoa pintam só por ranço a Ninha. Eu acho que ela mostrou que lutando para sobreviver no jogo, ela mostrou qual é a jogadora que é. Eu só não gostei da fala dela quando ela falou que não sabe do Pedro, né? Que não sabe como alguém tem coragem de mentir no programa de TV. E parece que a Ninha assistiu Survivor. Ninha, os vencedores, praticamente 90% mentiram numa TV aberta americana e ganharam US$ 1 milhão. E no Big Brother é o que mais tem é mentira na TV na cara da gente. Então as pessoas, para vencer um jogo, gente, tem que mentir. Por mais que o brasileiro não goste de mentir, aparentemente. E eu até achei Pode falar. que eu até achei que ela fosse conseguir se salvar, porque chegou um momento assim que o voto começou a virar para Flávia. E se for parar para pensar de todo mundo da aliança, tirando o Pedro, valeria mais a pena tirar a Flávia mesmo, porque você está cortando, a Aninha e o Pedro sempre vão ter portas fechadas um para o outro. Só que a Flávia, além de ser melhor em prova, é uma porta aberta que o Pedro tem para conseguir fazer alguma coisa no futuro, se ele quiser, contra Vitor, Pojucan e Charles. Então, para eles, realmente valeria mais a pena tirar a Flávia antes. E parecia que ia por esse caminho até o Pedro bater o pé, que eu achei que ele fez certíssimo de bater o pé, de falar, não, tem que ser a Aninha, tem que ser a Aninha, tem que ser a Aninha. Então, eu achei que para o Pedro foi muito bom bater o pé para que a Aninha saísse, porque seria uma porta fechada para sempre para ele, e manter a Flávia no jogo, que é alguém que ele pode tentar alguma coisa. Eu acho interessante, eu acho muito interessante a movimentação do Clécio, sabe? Que ele tá abrindo aí o caminho com as meninas, mas até para ele não vale a pena ainda ele trocar de lado, porque ele
seria minoria entre as meninas também. Ele não é prioridade ali, ele tem que tirar mais meninas para ele conseguir trocar de lado e ainda ter números para conseguir tirar o povo da Lua, porque ele sabe que ele não é prioridade da Lua nem prioridade das meninas. Então é preciso cortar um pouco de um lado para você conseguir trocar, né, esse lado e você se tornar uma prioridade, se tornar uma salvação das pessoas e conseguir tirar outras que são mais fortes. Então eu tô gostando da estratégia dele, assim. Dá para ver que ele tá querendo fazer isso, que é o que o Pedro também estava querendo fazer, né? Mas eu acho que o Pedro se queimou um pouco no portal, vocês não acham? Aquele discurso. Nossa, eu tava não era pronto pra falar isso, aquilo, Tonho. né? Eu achei um surto, porque veio do nada e ele foi pra cima da Flávia, que é a aliada dele. Sabe? Então eu fiquei assim, gente, o Pedro. Porque nada no episódio, nada, nenhum momento parecia levar a esse negócio que o Pedro, né? A esse surto do Pedro no portal. Eu acho que ele se queimou um pouco ali, mas ele se queimou. Não é uma coisa que eu não vejo que é irreparável, porque ele já mostrou dobrar muitas pessoas com a lábia em alguns episódios. Mas eu achei que não precisava. A Ninha já estava 100% eliminada, pelo visto. Então ele não precisava falar mais aquilo não ia mudar muita coisa, não. Tanto que ele não recebeu. Ele recebeu só um voto, que foi o da própria Ninha. Então, não sei. Eu acho que foi um estresse em vão ele se estressar com aquilo. Eu também acho que ele não precisava, ele perdeu tempo, sinceramente. Mas assim, pra gente foi bom, né? Uma discussãozinha no portal, que delícia, não esperava. Mas eu acho que pra ele não foi inteligente. Também não acho. Mas eu também acho que o pessoal tem dado, agora outro comentário, tem dado uma exagerada com esse negócio da perseguição contra as mulheres, assim. No começo, isso foi usado para tirar o Léo, né? Vocês lembram? E eu acho que ficou uma coisa meio assim. Acho que rolou uma forçada ali, ela falar que nós seríamos eliminadas se não fosse a gente se unir. Não acho isso. Tanto que a Tiene se eliminou, né? E eu não tenho certeza se isso teria acontecido, não. Porque elas sempre tiveram numa posição segura, né? E eu acho assim, que mesmo quando elas estavam unidas, que junto com o Pedro e tal, ele era até mais próximo delas no começo do que com o Pires, depois que ele foi ficar com o Pires. Então, não acho que seja... Acho que existe um revisionismo aí do que teria acontecido, né? E é só pegar as eliminações da Lua que a gente vai entender que os motivos das eliminações da Lua, o buraco foi muito mais embaixo, né? Peguem falas de algumas pessoas da Lua que você vai entender que onde atingiram determinadas pessoas que resultaram nas eliminações de outras. Então a Ninha, por exemplo, falou isso, mas a Ninha não sabia o que levou a eliminar as mulheres da Lua, por exemplo. Não sabia o contexto de barraco que o povo está se atacando. Isso, mas realmente, ela não sabia o contexto, né? Vocês acham que essa discussão que teve entre o Pedro e a Flávia pode prejudicar a relação dos dois e prejudicar o Pedro aí? Eu acho que a questão ali é que a Flávia não tem muita opção, né? Eu acho que eles vão continuar. Acho que a relação dos dois já foi prejudicada, já foi reparada. Eu acho que o Pedro é bom de reparar a relação quando ele quer. Eu não acho que isso vai ser tão determinante. E até porque a Flávia não tem número, né? A Flávia não tem números pra ela ter uma votação pra cima do Pedro. Mas aí que tá chegando a hora de que eles vão ter que se virar contra os três da Lua, né? Porque os três da Lua não vão se separar, não vão votar entre si. Então a galera da Sol vai ter que chegar a votar neles. Então a Flávia pode ser um número aí. Ela pode simplesmente sentar lá igual as outras, né? Espero que não seja isso que aconteça, né? Mas também a gente não sabe se vai ser F7 de prova, né? Como é que vai funcionar? Igual foi no passado. Eu acho que ele pode ter se fudido aí. Acho. Mas eu acho que ele tem a favor dele o que o Cleito falou, né? Que ele é bom de dar a volta. E eu acho que tem o fator de que eu não sei até o quão longe Flávia vai nessa tentativa. Mas assim, não diria que, sei lá, no próximo episódio, se a Flávia chegar pro Vitor, se ele não vai querer também botar o grupo dele contra o Pedro. Por que não? Eu também não duvido, não. Vitor pra mim faria isso. Sim, pode ser. Sabe? Então, assim, mas aí ela vai entrar nessa? Não sei, mas eu acho que o Vitor nem precisaria dela pra isso. Então, o Vitor, pra mim, tem muito jogo na mão ali. Tem mesmo.
Então eu tô curiosa para saber como que ele vai usar isso, assim, quem que é o próximo alvo dele. Porque para mim é quem ele quiser. Aí eu quero Né, ver. se a reta final for toda por prova, eu, no lugar do Vitor, já estaria pensando em como é que eu faria para eliminar Ipojuca e Charles, inclusive. Porque eu teria medo de ir para a reta final com eles. O que você acharam da eliminação da Ninha? Esperada. Eu, Mais cedo ou mais tarde ia acontecer. mas eu acho que a Ninha foi um ótimo personagem, super necessário. Eu nunca torci a aliança dela, mas eu acho que ela foi uma ótima acerto assim, enorme da elenco. Porque era alguém que não desiste até o final, é alguém que movimentou ali a ação o tempo inteiro, que começou a virar, tipo, formar uma aliança grande, começou depois dentro da aliança formar uma subaliança. Ela não teve, assim, o jogo mais sutil do mundo, jogou com mão pesada, tanto é que pagou por isso, mas eu acho que ela foi uma das grandes personagens dessa temporada. Eu concordo. Eu vejo as pessoas sendo muito rígidas com a Ninha online, sabe? Como se fosse uma coisa assim, que ela tivesse feito coisas muito graves. Eu não acho que ela fez nada muito grave. Ela não ofendeu ninguém. Sabe, uma bobagem, tal. Então, assim, acho que as pessoas dão umas exageradas na relação, sabe, sobre ela, assim, como se fosse a pior pessoa, e, tipo, ela não fez nada fora do jogo, na minha opinião. Eu acho que ela cometeu erros dentro do jogo, mas eu não desgosto dela, ela era boa de prova. Como eu falei, pra mim, eu não gosto quando as pessoas falam como se fossem fracos de prova. Todo mundo ali é bom de prova pra estar ali, sabe? Eu acho que eu concordo com ele, pra mim ela é uma personagem interessante, ela é uma personagem que ofereceu coisas, como o Rich falou, no final ela estava tentando se salvar, ela ofereceu coisa até o portal conturbado, assim, ela ofereceu coisa até o final. E a Ninha, eu não coloco nem na ala de vilões, porque, por exemplo, quando a TM desistiu, se fosse uma vilã de verdade, ela teria feito, não, a TM vai ficar, a gente vai eliminar o Janaron e a gente vai seguir com ela até essa menina vai ter que ficar aqui à força nessa tribo. Sabe, porque vilão não tem coração, gente, e a Ninha tem. Né? Então a gente sabe que ficou isso. Eu acho curioso, né, gente? Ela lutou pela permanência dele, cadê a torcida dele apoiando ela? Dando um aconchego, dando um afago. Mas não, só dava bomba pra essa mulher nas redes sociais, tudo. Então é muito. A gente sabe o que acontece, né? Com o público. Escolhe um lado e os restos que se lasquem. Mas ela saiu com cabeça erguida. Ela pode ter ficado orgulhosa, porque assim, entre jogar bem e jogar mal e não jogar pra mim é a pior das três coisas. Então, parabéns, Ninha, pela sua trajetória no Limite. Certeza que vai ser um nome que se o No Limite durar mais algum ano, que eu acho difícil, mas vai ser um nome que pode ficar sempre trazendo à tona por algumas atitudes assim de jogo, de tipo de jogo. Então pode se marcar, sabe? No Limite, olha, Ninha na sexta temporada fez isso, isso e isso. Então isso é bom. Eu particularmente não gostava muito do jogo da Ninha, mas eu acho que ela é uma personagem muito importante no jogo. Ela jogou muito com o que ela tinha, com as informações que ela tinha, né? Ela fez ali o que ela poderia. Acho que ela teve alguns erros aí de comunicação, de talvez expor demais o próprio jogo, mas acho que todos tiveram esse erro, né? De expor demais com quem estão juntos, e isso acaba prejudicando eles no futuro. E a gente viu, né, que isso foi o que voltou para morder ela. Mas saiu, né? E eu não entendo também o povo que vai xingar a pessoa, sabe? Pra mim, gente, vocês não têm 10 anos, sabe? Não tem por que fazer isso. Mas a gente sabe como é que é a internet. Enfim, toda semana a gente escolhe aí o nosso Player of the Week, né? O jogador da semana, quem a gente acha que se destacou, quem jogou melhor, ou alguma coisa assim. Hit, quem que a gente escolheu essa semana? Olha, essa semana nós escolhemos o Charles, que eu pensava que ele nunca estaria com o Play of the Week, gente, tá vendo? Ele tá revelação. Porque além dele ganhar as duas provas e se mostrar que é forte em prova, o Charles, vocês podem ver que toda vez que ele tem a oportunidade de falar do jogo dele com uma pergunta do Fernando, seja no portal, ou seja naquelas conversas antes das provas, ele explica muito o jogo social dele, estratégico, de falar. Por mais que muita gente já tenha botado o olho no Charles e falar das minuciosidades do jogo dele, detalhes, tudinho, eu achei muito importante ele ganhar duas provas, porque como ele sabe que pro público maior do Big Brother, do No Limite, as pessoas focam muito nisso de é bom em prova, é bom em prova, é bom em prova, então nada melhor do que ele ganhar duas provas seguidas na principal fase do programa, né, que é quando misturou todo mundo. Isso traz atenção maior para ele e principalmente o povo começar a notar em detalhes, porque o Charles, por mais que ele fosse bom, ele não estava em evidência muito nos episódios, gente. Sempre tinha uma personalidade bem mais alto falando, tinha
Pires, sabe? Tem a própria Ninha, tem o Vitor. Então, eram personagens maiores que engoliam ele. E com o povo saindo e ele ganhando 2 provas, ele pôde ganhar mais tempo de tela na edição. E a gente conseguiu ver mais do jogo do Charles. Então, pra mim, ele é o Player of the Week porque a gente conseguiu ver mais quem ele é e o que ele quer fazer. Porque uma fala dele de dizer que se ele mesmo não tivesse com aquele colar de imunidade, ele teria os contatos com as pessoas para talvez não sair. Gente, isso é muito bom, você ter a segurança de você falar isso. Sim. Então, é uma prova que ele está bem colocado e ainda fica um pouco mais positivo para ele quando ele saber que quem está falando isso é uma lua original que só tem 3. Sabe? Então é uma prova de que o jogo está funcionando ali, o social, eles conseguiram reverter muita coisa. Então, para mim, Charles, sem dúvida, está sendo um grande destaque. Eu acho que dentro desses 3 ainda, ele é a prioridade tanto do Vitor quanto do Ipojucan, né? Então, isso é bem positivo. Eu concordo, eu não participei da eleição, mas se eu fosse votar, seria nele mesmo, como Player of the Week. Eu acho que foi. Não tem como, né? Ele ganhou 2 provas de imunidade, cara. E ainda tá numa posição super boa no jogo. Acho que foi uma semana muito boa pra ele. Ele tá numa ótima posição. E foi tão boa pra ele que ele foi um voto unânime, né? Então, coisa que não acontece muito. Então, parabéns, Charles, você conseguiu quase impossível raro, no podcast. É raro isso acontecer. É verdade mesmo. Bom, é isso, né? Os comentários da semana que a gente tinha do episódio. Queria agradecer mais uma vez o Coleto por participar com a gente. Sempre bom ter você aqui, né, com a gente. A porta tá sempre aberta, né? O convite sempre feito. Obrigado. A gente ainda vai ter o episódio do The Bridge Brasil que a gente vai chamar o Coleto também. A gente já tá. Por favor, não vejo a hora de comentar. Já tá organizando isso aí, né? Vamos ver. Algum recado final, gente? Eu quero mandar especificamente um beijo à minha amiga Evelyn, que ela veio comentar comigo essa semana, que também gostou da eliminação do Janaron. O povo clamou! O povo clamou, né? O povo comemorou bastante. Eu quero contar que essa semana eu encontrei a lenda Matheus Pires na Picareta de São Paulo. Aí, entre um e outro, a gente parou para conversar, super simpático, contou umas curiosidades. Que legal. Maravilhoso. Além de tudo, é acessível com os fãs, tá vendo? Pacote completo de participante de reality show. Pires, maior lenda desse programa. Como a gente disse, Pires, quanto vale entrar pra história? Não é? Bom, então é isso, né, gente? Agradecer aí a todo mundo que nos ouviu até agora. Sigam a gente nas redes sociais, as do Coleto também estão aí embaixo. Então, até uma próxima e tchau. Tchau. Tchau, tchau.